Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando a nossa escola dominical e queremos neste momento louvarmos a Deus que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui para glorificar o nome de Deus, você na sua casa, você em qualquer lugar, no trabalho, nos vendo a escola dominical. Tire esse momento para aprender, para louvar, para glorificar a Deus. Vamos nesse momento também fazermos uma oração. Vamos orar. Pai querido, nós pedimos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre esse momento de escola dominical. Fala aos nossos corações, nos edifica, nos mostra mais Cristo Jesus, nos dê, Senhor Deus, a sensibilidade de entendermos a sua palavra, que o seu Espírito Santo haja sobre a vida de todos, em todos os lugares, Pai, aonde estão espalhados o teu povo, Pai. Nós te pedimos a sua bênção assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento procedermos à leitura da palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 146, que diz assim: Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, amém. Observe no versículo 5 que diz: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. A nossa esperança está em Deus, Ele é o nosso auxílio, e se assim você o faz, você é um bem-aventurado, você é felicíssimo. Nós vamos neste momento louvarmos a Deus através da equipe de louvor. Louvemos ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que, lá no Salmo 150, no último versículo, diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, meu irmão, nós temos esse privilégio de estarmos aqui hoje, respirando, né? E vamos louvar o nosso Deus. Fique de pé, meu irmão, e vamos louvar o nosso Deus com todo o nosso ser, com tudo que somos. Amém? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo bom, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é
Como é bom louvar o nosso Deus. E agora, Senhor, nós vamos cantar um canto de gratidão. Aquele que nos amou, aquele que sara todas as feridas e que nos salvou e nos resgatou. Meus irmãos, é precioso esses momentos onde nós estamos cantando, louvando o nosso Deus com gratidão em nosso coração. Amém, queridos? Me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que ninguém do pecado me fez vencedor. Nasce em mim um canto de gratidão ao meu Senhor e Rei, perdido me achou, envolveu-me em seu amor, na cruz por mim se entregou, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me, sua dor sarou-me, seu sangue libertou-me. Eu cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Cantarei ao Senhor que sua vida doou, que me amou sem limites por mim se entregou. Cantarei ao meu Rei, a Jesus Salvador, que me ergueu do pecado, me fez vencedor. Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos agora proceder ao estudo da Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Palavra de Deus lá em Lucas 22, versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Vamos orar. Pai querido, nós rogamos a sua graça agora, quando vamos estudar a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações,
Que o seu Espírito nos desperte para uma verdadeira vida junto a Ti. Amém. Meus queridos, hoje nós vamos fazer a conclusão dos nossos estudos sobre as paredes do coração. E esse texto que acabamos de ler, ele serve exatamente para a nossa conclusão final, que diz aqui que o Senhor, naquele momento da ceia do Senhor, naquele momento que ele estava com os discípulos, ele levanta o cálice e diz que aquele cálice é a nova aliança no sangue dele, derramado em favor de nós. Uma nova aliança surgiu, uma nova esperança surgiu, para que as paredes do coração possam cair e nascer um novo templo. Nós gostaríamos de relembrar algumas coisas que estudamos. Primeiro, as paredes do coração. Quem são as pessoas que contribuem para que o seu coração forme uma parede e te separe da graça de Deus, te separe dos outros e te separe de si mesmo? Quais são as pessoas, quem são as pessoas que contribuíram para a formação? Primeiramente, nós vimos que os pais podem ser as pessoas que contribuam para que essas paredes sejam formadas. Como? Quando os pais passam a imagem errada de Deus, quando os pais se tornam autoritários, quando os pais se tornam abusadores, quando os pais não deixam os seus filhos respirarem, quando os pais são desmotivadores e não incentivadores da vida. Nós vimos várias histórias de pais que às vezes diziam para os seus filhos: seu burro, seu estúpido, você não serve para nada, você não tem nenhum valor, você não vai ser nada na vida. São pais que desmotivaram e que causaram traumas na vida dos seus filhos e com certeza prejudicaram e começaram a construírem na vida dos seus filhos um caráter não muito bom. Quem mais contribuiu? Mestres, professores, influenciadores. Nós estamos vivendo num tempo, uma gama muito grande de influenciadores que estão influenciando os nossos filhos e as nossas vidas de maneira errada. Hoje à noite eu vou falar sobre uma pessoa que contribui muito para a deformação da personalidade dos nossos filhos. São aqueles que trabalham com o youtuber, são os youtubers. Essas pessoas, alguns delas, tem gente boa, sem sombra de dúvida, mas tem gente que está trabalhando para a formação de um caráter depravado na vida das crianças. E às vezes os pais não estão vendo esses youtubers de crianças atrapalhando. Existe um que fala a respeito que as crianças precisam se masturbarem livremente e N coisas erradas com respeito à sexualidade, até mesmo para que possam servir de provocadores de sentimentos sexuais na vida de adultos. Existem inúmeras pessoas como esses atrapalhando a formação do caráter dos nossos filhos. Nós temos professores que não temem a Deus, que ensinam coisas erradas. Nós temos também dentro do mundo esta questão de uma nova era para incentivar pessoas a viverem fora da vontade de Deus. Pessoas que, em nome da bandeira de proteção ao negro, de proteção à mulher, mas por trás traz toda uma história depravada, que parece que estão ajudando, mas estão influenciando essas pessoas aos caminhos errados. E assim vai, N pessoas incentivadoras que estão incentivando coisas erradas no tempo presente. Além disso, tem também aqueles que influenciam, que são colegas. Quantos colegas às vezes nos influenciaram quando nós éramos adolescentes?
Eu trago na minha história uma influência para uma vida sem crer em Deus, para ser ateu, fruto de influências na escola, influências de amigo, influências de colegas que de uma certa maneira não me ajudaram tanto. E assim muitos hoje em dia não estão ajudando tanto a formação das pessoas, levando crianças, levando adolescentes para as drogas, para as coisas erradas. São influências maléficas. Nos Estados Unidos, 64% de rapazes e 44% de moças, né, adolescentes até a idade de 18 anos, são ativos sexualmente. E aqui no Brasil está a mesma coisa, né? E quantas moléstias têm vindo, herpes, candidíase, AIDS, e N outras estão surgindo sobre a vida dessas pessoas. Assim, essas influências, e até mesmo nós nos permitindo entrar em caminhos errados, vão contribuir para a formação das paredes do nosso coração. E além disto, vêm as questões ligadas às tempestades da vida. Existem tempestades, vamos dizer, externas contra nós. Por exemplo, o coronavírus é uma tempestade externa que tem vindo, que tem ameaçado a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. Mas existe também as tempestades internas, que nós, devido a N problemas, vamos deixando que elas surjam nas nossas vidas e nós não vamos conseguindo vencê-las. Essas se tornam grandes ameaças das nossas vidas. Entendamos que as tempestades sempre vão surgir. Existem dois lados das tempestades. Um lado é que vai enfraquecer vidas fracas. E outro lado é que vai fortalecer vidas que estão se fortalecendo. Pessoas que sabem que têm que passar pelas tempestades e conseguem vencê-las. Mas muitas pessoas, devido a N coisas que surgiram na sua vida, não conseguem vencer as tempestades. Então, assim, nós temos essas coisas que contribuem para a formação das paredes nas nossas vidas. O Salmo 38, versículo 6, o salmista fala dele dizendo: sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Veja, esta pessoa, o salmista, ele diz que está se sentindo encurvado, ou seja, os problemas da vida ele já não está conseguindo suportar, carregar. A vida dele agora era uma vida de luto, dizia ele, todo dia. Ele parece que estava vivendo a morte todos os dias. Tem pessoas que são assim, que parece que estão de luto todos os dias. Pessoas, por exemplo, estão morrendo por aí e essa pessoa absorve como que ele é o próximo. E cria uma verdadeira dificuldade da própria existência dele e passa a viver momentos difíceis. Bom, todas essas coisas que nós passamos no nosso passado, as influências, podem ocasionar o quê? Distorção no nosso caráter emocional. Uma das coisas que pode suceder nas nossas vidas e que nós vimos é a tristeza. A tristeza, ela passa a ser uma emoção substitutiva. Vai substituir o quê? Alegria. Vai substituir a gente visualizar para a natureza, visualizar a natureza e ver coisas boas na natureza. Vai nos atrapalhar. A tristeza é uma ofuscação de tudo que é bom. Ela ofusca a beleza da vida. Isaías 61, versículo 3 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Esta é uma profecia sobre Jesus. Diz assim: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O ministério de Jesus é para aqueles que estão quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados. Tem muitas pessoas que estão algemadas à tristeza. Lá na frente, em Isaías 61, ele diz assim:
versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiças plantados pelo Senhor para a sua glória. Veja, o ministério de Jesus é recuperar aqueles, como diz aqui, que estão em tristeza. É colocar um óleo de alegria na vida. O óleo é uma das coisas tão importantes. Vocês já perceberam quando uma porta começa a produzir aqueles barulhos não agradáveis, né, a rixar? E aquilo perturba os ouvidos. Aí você vai lá e coloca um óleo, ó, a porta abre e fecha muito bem. Cadeados às vezes vão ficando duros para serem fechados. Você coloca o óleo, fecha com mais facilidade, né? E assim, N coisas precisam de óleo. As máquinas precisam de óleo para tornar a vida mais agradável. O óleo de alegria de Deus é para nos ajudar nesses momentos de tristeza. E quando a gente está triste, a gente vai criando paredes que nos separam dos outros, nos separam de Deus e até de nós mesmos. E essa é uma distorção do caráter que pode suceder na vida da pessoa. Outra distorção de caráter emocional é a apatia. Apatia é o quê? Apatia é uma mente indolente, sem sentimento. É uma pessoa que se torna insensível, ela se torna indiferente aos outros e até consigo mesmo. Tem pessoas que são apáticas. Meu filho, dá para você fazer isso? Ah, pai, eu não estou com vontade não. Às vezes as pessoas apáticas, ela perde a sensibilidade. Vê uma pessoa sofrendo e fala, ixi, estou nem aí, não é comigo mesmo? Essas são pessoas apáticas. Pessoas que não conseguem perceber a dor do outro. Ela não é uma pessoa que se torna ligada ao outro e se compadece dos outros e tem misericórdia dos outros. O apático é este. Ele não está nem aí para ninguém, está nem aí para a vida, está nem aí para nada. Só que essa apatia cria uma parede de separação entre ela e os outros. É o processo inicial da perda de interesse pela vida. Daqui a pouco o camarada tanto ficar apático, ele não vai ter mais interesse pela vida. Ele vê a vida como se fosse uma negridão, como se fosse tudo negativo. O apático é esse indivíduo. E isto foi por causa de quê? Desilusões que sofreu na vida. Tem gente que sofre desilusão no casamento que não quer saber mais nada da vida. Pessoas que sofrem desilusões no trabalho, que às vezes não quer nem mais trabalhar, que sofrem desilusão nos estudos, que nem quer estudar. Então são pessoas que sofrem desilusões, adversidades e sentimentos às vezes de rejeição e de fracasso. E simplesmente a vida para eles se tornou indolente. A vida passou a ser algo indesejável para ele. Esta é outra distorção do caráter que vai fazendo que a gente construa paredes para nos separar de todos. A outra parede que nós falamos, proveniente às distorções de caráter, é o sentimento de insegurança. Perigos e fatos difíceis que passamos e que tenham gerado traumas na nossa vida. E filhos, por exemplo, que foram rejeitados por causa do sexo, por causa de N coisas, um erro, uma falha. Essas pessoas vão se tornando inseguras. Você já viu pessoas que, por exemplo, são inseguras para entrar no elevador? Pessoas que são inseguras para ir para um hospital, pessoas que são inseguras para N coisas da vida. Por que elas se tornaram inseguras? Alguma coisa aconteceu, alguma coisa sucedeu. Ou o pai foi exigente demais e ela não conseguiu, né? O pai às vezes exige que ela tire 10 e ela tirou 8,
e o pai recrimina, ela passa a ser uma pessoa insegura. E N fatos que sucederam na vida. A insegurança é terrível. Tem pessoas que são inseguras. Devo casar ou não devo casar? Devo namorar ou não devo namorar? Devo ter filho ou não devo ter filho? E aí vem aquele sentimento de insegurança, de achar que não vai conseguir cuidar de uma criança, que não vai conseguir casar, que não vai conseguir ir em situações da vida, passar no vestibular, ter um emprego melhor. Aí passa a ser aquela pessoa, como eu disse, apática. O inseguro leva também a pessoa a ser apática. E cuidado com isso. Cuidado com a insegurança na sua vida. Deus nos criou, queridos, não é para ser inseguros, mas é para ter a segurança em quem? Em nós? Em Deus, que tudo pode. Lembra daquele versículo? Tudo posso naquele que me fortalece? Esse versículo não dá certo para os inseguros. Porque não crê que Deus pode fortalecê-lo para fazer as coisas. Deus pode te fortalecer sim, querido. Você não precisa ser uma pessoa insegura na vida. Ah, não deu certo isso, eu nunca mais vou tentar. Tantas coisas que não dão certo na nossa vida. Mas se nós lutarmos, nós conseguimos. Um outro sentimento que nós trabalhamos também, que vai destruir no nosso caráter, é chamado inflexibilidade. A inflexibilidade é o quê? É a qualidade do que é duro, não flexível, que não se dobra. São pessoas que não aceitam mudança na vida. São aqueles que têm aquela filosofia, pau que nasce torto, morre torto. Se eu sou assim até hoje, eu nunca vou mudar. São pessoas que não aceitam conselhos das pessoas. Sem sombra de dúvida, existem conselhos ruins, mas existem conselhos sábios de Deus para as nossas vidas em momentos certos. Quantas vezes pessoas vêm me pedir conselhos e elas analisam e dizem, não, é isso mesmo, pastor. Então, as pessoas que são flexíveis, elas conseguem avançar muito mais, mas os inflexíveis não. Tem pessoas que não são flexíveis para as pessoas que já erraram com ela, e aí se torna dura para com elas. Pessoas que se tornaram duro para com os pais, duro para com a vida. A inflexibilidade é um problema seríssimo, porque nós nos tornamos, vamos dizer, rei de nós mesmos. E nós achamos que tudo tem que funcionar de acordo com o que nós queremos e achamos. A inflexibilidade, ela bloqueia nosso desenvolvimento como pessoa humana e espiritual. Não só você humanamente que vai bloquear, mas espiritualmente você não vai crescer. Porque o flexível é aquele que se dobra diante de Deus, é aquele que pede perdão, é aquele que pede mais de Deus, aquele que entende que não é perfeito e que precisa da graça de Deus. Este é outro sentimento que detona o nosso caráter e que faz com que as paredes subam em derredor de nós. O outro sentimento que nós vimos é o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é um dos piores que pode afetar o ser humano, queridos. É um dos piores. Pessoas que têm culpa por causa do passado, têm culpa por causa das coisas que fizeram. Uma vez eu atendi uma jovem que foi abusada pelo seu irmão. Só que ela trazia consigo um sentimento de culpa. Por quê? Porque ela também se achava culpada pelo que fez. Por permitir o seu irmão, por nunca ter falado nada para ninguém, nem para os seus pais. E ela já estava com 20 anos e diz que o seu irmão abusou dela até os 16 anos. E ela trazia aquilo, a raiva pelo irmão, mas a raiva por si mesmo. O sentimento de culpa, ele detona as nossas vidas, ele influencia o nosso pensamento a respeito de nós mesmos e nos coloca como fracassados.
E é tão maravilhoso a gente saber que Deus nos perdoa em Cristo Jesus, que o sangue de Jesus nos lava de todos os pecados. O simples sentimento de culpa deveria nos levar a buscar uma solução. Mas alguns ficam presos ao passado por causa do sentimento de culpa. Como consequência, o indivíduo não aprende com seus erros e fica apenas repetindo as mesmas coisas. O sentimento de culpa só nos leva para o passado e não nos permite viver o presente e nem refletir a respeito do futuro. Por isso, o sentimento de culpa, ele traz uma distorção do nosso caráter e faz com que as paredes subam. O outro também que nós vimos, que distorce o nosso caráter emocional, é a autodepreciação. Gente, tem gente que briga consigo mesmo. Tem gente que olha para o espelho como se fosse aquela princesa lá de Branca de Neve que pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela ou mais belo do que eu? São pessoas que olham para o espelho e só veem coisas negativas na sua vida. Seu cabelo é horrível. Se ele é enrolado, fica chateado. Se ele é liso, fica chateado. Se é baixo, fica chateado. Se é alto, fica chateado. Se é mais, vamos dizer, fofinho, fica chateado. Se é magro demais, fica chateado. Não gosta da sua testa, não gosta do seu nariz, não gosta da cor dos seus olhos. São pessoas que se autodepreciam. Gente, o pior inimigo é quando nós nos fazemos inimigo de nós mesmos. Esse é o pior inimigo, porque ele habita conosco. É o inimigo que olha para nós e fala: cara, você nunca vai conseguir nada. Assim se apresentaram alguns pais para os seus filhos: você nunca vai conseguir, você nunca vai para frente. E aí o que sucede com o indivíduo? Não consegue estudar, não consegue um trabalho melhor, ele fica, vamos dizer, anestesiado no tempo, congelado. Não tem vontade de nada, não tem vontade de lutar, não tem vontade de ter uma casa, não tem vontade de fazer nada, ele fica paralisado no tempo. A pessoa precisa entender que não pode se voltar contra si. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. É claro que o pecado trincou essa imagem, mas ainda tem resquício da glória de Deus na sua vida. Você tem um grande valor. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Jesus pagou o preço pelos seus pecados. Jesus te ama. Você é uma pessoa de grande valor. Então, esta autodepreciação acaba com você e constrói uma parede para te separar dos outros. Uma outra distorção de caráter que nós vimos é a raiva. A raiva é tremendo. É a mesma coisa que você chegar diante de um espelho e gritar bem forte e o espelho trincar. A raiva faz isso, a raiva faz que trinque as coisas com respeito a nós, faz trincar a nossa imagem, faz trincar a imagem dos outros. A raiva bloqueia os seus sentimentos nobres, sentimento de amor, sentimento de ternura, sentimento de compaixão e N outros sentimentos maravilhosos. A raiva, ela pode ser exteriorizada? Pode, mas existe um momento, existe como essa raiva ser exteriorizada. Isso é muito importante, né? Porque se você exteriorizar a sua raiva e ela for como se fosse uma bolinha de ping-pong, você bate e ela volta mais forte, é porque ela está sendo prejudicial a você. Quando você fica com raiva, você pode ter prejuízo muito grande. Por isso, a raiva está ligada à ira. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Consulte de noite o seu coração e sossegue. Perdoa quem você tem que perdoar e perdoa a si mesmo. O extravasar da raiva pode ser perigoso, especialmente quando é negativo. Está com raiva? Vai treinar karatê,
vai para natação, vai para o judô, vai fazer corrida, caminhada, extravasa de alguma outra forma para que ela não volte para você como um ping-pong. E um outro também que pode atrapalhar o nosso caráter é o autoritarismo. Existem homens e mulheres dominadores, mulheres assumindo o papel de liderança dentro do casamento, aí fala, não, é porque ele não faz nada, então eu assumo eu. Maridos que se permitem a isso e que vão dando à sua esposa esse autoritarismo na educação de filhos, não permite os filhos respirarem, autoritarismo com respeito a N coisas da vida. Tem gente que são autoritários até dentro da igreja, já percebi isso. Pessoas que estão em sociedades, que não aceitam a ideia do outro, que só a sua que está certo, o seu tempo de trabalho que era o melhor. São pessoas que não é capaz de permitir os outros trabalharem, irem para frente. É o uso errado da autoridade. Existe a autoridade, mas o grande problema é quando vai para o autoritarismo. Eu sou melhor que todo mundo, eu mando todo mundo, eu sou o ditador, eu sou o dominador, eu sou o impositor das coisas. Isso vai gerar o que na vida desse indivíduo? Paredes serão construídas e vai levar esse indivíduo para uma prisão dentro de si mesmo. O que todas essas distorções de caráter podem gerar quando constrói essas paredes? Depressão. A depressão é o principal distúrbio nos Estados Unidos, queridos. Cerca de 350 milhões no mundo tem depressão. E destes, 58 mil pessoas cometem suicídio. A depressão vai levar para o suicídio, se não for cuidada, se não for vencida. A depressão é o que? É uma reação frente a alguma perda sofrida, alguma coisa que não foi resolvida nas nossas vidas. Queridos, todas essas coisas, quando sucedem na nossa vida, fazem o quê? Lembra do prumo? Nossa vida deve ser aprumada. Mas quando vem todas essas coisas, vamos dizer, figuras de autoridades na nossa vida, essas influências erradas, pode nos levar para um lado de quê? De um complexo de inferioridade. A gente fica ali, vamos dizer, como se fosse o nosso casulo, triste, amargo, né? E a gente começa a rejeitar tudo porque foi rejeitado. Ou a gente pode ir para o outro lado do prumo, que é o lado de quê? Da rebelião. É o lado que muitos adolescentes vão, se tornam rebelosos, começam a ir para a criminalidade, começam a lutar contra todas as coisas e contra tudo aquilo que tem algum tipo de figura de autoridade. Professor, governo e N outras coisas. Paz. Então, isso leva ao quê? A um complexo de superioridade na vida da pessoa. Essas duas áreas estão ruins. Significa o quê? Que os muros foram construídos na nossa vida. Qual é a solução? Qual a solução que nós chegamos, irmãos? Que as paredes caiam. Que essas paredes possam cair das nossas vidas. Lembra-se de Isaías 25:12? E abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-ás e a derribá-las-ás por terra até ao pó. Deus pode derrubar tudo. Deus pode abaixar as fortalezas. Deus pode abatê-las. Deus pode derribá-las. Creia no Senhor. Esse é o primeiro princípio, irmãos. A gente saber que Deus pode nos ajudar, que Deus pode abater tudo isto. Lá em Isaías 26:1 diz assim: naquele dia
se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Sabe, a construção ou a reconstrução da nossa vida, depois que essas paredes caem, através de crermos em Deus, é a gente saber que o Deus forte pode fazer algo por nós. Ele diz aqui que Deus põe a salvação, ou seja, tudo começa em você aceitar a salvação, em você passar pela cruz do Calvário, em você aceitar Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Tudo começa, a reconstrução da nossa vida passa por Cristo Jesus. O novo nascimento, ele é muito importante no nosso viver. O objetivo de Deus é proteger a sua vida verdadeiramente, não é você criar muros de proteção, mas você ter a proteção de Deus, e a proteção de Deus nasce quando você o recebe e crê nele como o Senhor da sua vida. Lembra daqueles muros que Neemias foi construir? Aqueles muros que Neemias foi reconstruir, que Jerusalém havia sido destruído por Nabucodonosor, o templo e os muros? Sobre a orientação de Deus, esses muros precisam ser construídos. Mas como? Lembra de Ezequiel 36, 26, que diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo? Tudo começa, querido, aqui no nosso coração. Nós precisamos do quê? De um novo coração. E quem é que dá? Deus. Deus. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra. É Deus que tira essas paredes, esse coração de pedra das nossas vidas, e diz aqui: e vos darei coração de carne, coração verdadeiro. E aí ele diz: porei dentro de vós o meu Espírito, ou seja, Deus quer fazer da nossa vida um templo do Espírito Santo. Ele transforma o coração através de crermos em Cristo Jesus, através de irmos para a cruz, e faz então que dentro de nós exista o quê? Um novo coração. E esse coração será o quê? O templo do Espírito Santo. Mas tudo isso passa pelo quê? Pelo nosso arrependimento. Lembra de Neemias? Neemias, antes de ir para Jerusalém, ele, ao ouvir da destruição de Jerusalém, dos muros destruídos de Jerusalém, a palavra do Senhor diz que ele foi orar, ele orou, ele fez jejum diante do Senhor noite e dia pelos filhos de Israel. Ele orou e fez confissão dos pecados dele, da nação, dos pais. Ele confessou a Deus. Depois que ele confessou, depois que ele foi lavado, então ele foi reconstruir os muros. Sabe, queridos, nós precisamos dessa reconstrução nas nossas vidas. Passe pela cruz do Calvário. Creia em Jesus, tenha Ele como seu Senhor e Salvador. Vá para a cruz, deixa o sangue te lavar, deixa o sangue vir sobre a sua vida. Deus quer fazer com você uma nova aliança. Essa nova aliança que vai dar ao seu coração um novo coração, que vai fazer com que aquelas muralhas, paredes caiam e nasça dentro de você um templo do Espírito Santo. Você precisa vencer uma coisa, é a incredulidade. Você não é ou não tem vivido como o templo do Espírito Santo por causa da incredulidade. Hebreus 3,12 diz: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Ele diz: tende cuidado, ele está falando para os irmãos. Jamais aconteça também nas nossas vidas que haja um perverso coração de incredulidade. E ele diz que vos afaste do Deus vivo. O coração incrédulo nos afasta de Deus, e o templo do Espírito Santo que está sendo construído na nossa vida, ele é parado. Não foi isso que fizeram? Tentaram parar o templo, parar a construção dos muros no tempo de Neemias e Esdras? E é exatamente isso que o inimigo tenta fazer. Através do quê? Da incredulidade. Você não crê
Quebre esse orgulho seu. A Bíblia diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Diz isso em 1 Pedro 5:6. Humilhai-vos diante de Deus e Deus vai te exaltar, querido. Deus vai construir um templo na sua vida, mas você precisa vencer a incredulidade. Creia, se entregue a Ele. A palavra do Senhor diz, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele. O mais Ele fazer, Ele vai fazer de você um templo do Espírito. Quando você se torna um templo do Espírito, queridos, lembre-se de uma coisa, existe um inimigo. Esse inimigo é Satanás. Ele é o maior inimigo da nossa vida, é Lúcifer. Ele tentou atrapalhar os planos de Deus, tentou tirar Jesus Cristo da cruz e depois jogou definitivamente Jesus para a cruz. Ele ficou doido porque não sabia o que fazer com Jesus, mas Jesus o venceu na cruz. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Cuidado com o inimigo da sua vida. A sua luta não é contra o sangue e as potestades. Não é contra o sangue e a carne, mas sim contra as potestades, contra os dominadores desse mundo, que é a obra satânica. Lembre-se disso, que quem edifica o seu templo, a sua vida é Deus. O Salmo 147:3 diz, o Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, coração quebrantado e lhes pensa as feridas. É um ato de Deus, querido. É um ato de Deus na cruz do Calvário. Foi lá que o Senhor Jesus Cristo tomou todas essas dores, todas essas coisas que o nosso caráter permitiu surgir e ser formado em nós, ira, mágoa e N outras coisas. Jesus tomou essas coisas na cruz do Calvário. Creia para que as paredes caiam na sua vida. Outra coisa, coloca guardas nas portas da sua vida. Nós falamos na última aula sobre as portas, ouça novamente, sobre as portas da nossa vida, a porta do montouro, né? A porta das desgraças nas nossas vidas, a porta ligada ao velho homem, as coisas erradas, as coisas que não são certas. E lembre-se que existe a porta de você colocar suas cargas sobre o Senhor Jesus, creia nele. Existe a porta da fonte do Espírito Santo. Beba dessa fonte, a porta do rio, esteja na graça, beba da água, se alimente de Jesus, esteja na porta das ovelhas, como ovelha de Cristo. Entenda que Jesus é que te guia, que Jesus é que te guarda. E lembre daquela porta da guarda. Coloca guarda na sua boca, coloca guardas ao seu derredor para que você não possa cair. Isaías 62:6-7 diz, sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão, vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na terra, até que você seja restabelecido 100% como templo do Espírito Santo. Coloque guardas na sua vida para que não entre nada de errado do velho homem no seu viver. E gostaria de concluir dizendo o seguinte, lembra do primeiro versículo, do momento da ceia do Senhor, que ele tomou o cálice e disse, essa é a aliança no meu sangue. Jesus fez uma aliança com você, com cada um de nós, através do sangue. Essa aliança é para te dar a vida eterna. Essa aliança é para você ser um templo do Espírito Santo. Essa aliança é para que na cruz do Calvário esse passado, essas paredes caiam por terra. Creia nisto. Você é fruto da aliança de Deus. Viva essa aliança de Deus. Não tente permitir ou reedificar, né, o velho homem na sua vida, aquelas velhas paredes. Lembre-se de uma coisa, de Hebreus, capítulo 12, diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, quem? Os apóstolos,
os servos do passado, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fazendo o quê? Olhando firmemente para o autor da fé, Jesus. Olhe para Jesus. Confie em Jesus, querido. Ore para Ele. Nós estamos nessa carreira e um dia vamos chegar no céu, mas nós temos que chegar lá como templos do Espírito Santo de Deus, como resgatados do Senhor, como lavados do Senhor pelo sangue de Jesus, para a glória dele. Não fique fadigado, não permita que o velho homem volte para a sua vida. Você é um templo do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar, queridos. Pai queridos, nós te louvamos por esses estudos que tivemos a respeito das paredes do coração, mas a respeito também que essas paredes caem lá na cruz do Calvário. Essas paredes serão demolidas, Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, quando nós cremos, quando não há nenhum espírito de incredulidade na nossa vida, quando nós entregamos totalmente a nossa vida a Ti, o Senhor tira o coração de pedra, o Senhor derruba as paredes e faz, Senhor Deus, que haja um templo do Espírito, onde o Espírito Santo habita em nós. Glorifica o Teu nome assim na vida de todos e que todos esses estudos tenham sido bênção na vida de todos aqueles que ouviram. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós louvamos a Deus. Logo, logo, no mês que vem, vamos voltar a funcionar na igreja, se Deus quiser. E nós queremos ver os irmãos pessoalmente. Nós agora queremos parabenizar a todos que estão fazendo aniversário nesta semana. Que Deus te abençoe com as mais ricas bênçãos. Que Deus dê a você muitos e muitos anos. Que Deus dê a você saúde. Que Deus dê a você o crescimento espiritual vindo da graça dele. Que Deus te abençoe. Parabéns pra você nesta data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Pai querido, muito obrigado por esse momento de escola dominical, por tudo que nós aprendemos aqui. Que o seu nome seja glorificado cada vez mais. Abençoe todas as famílias, abençoe os nossos aniversariantes, que o Senhor derrame as suas ricas bênçãos sobre eles, abençoe os que estão doentes e proteja cada um do coronavírus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até mais logo às 19 horas. Um grande abraço. Tchau.